Tenho 83 anos e vou te dizer uma coisa que passei quase uma década com muita vergonha de admitir em voz alta. Por anos depois que Vincent morreu, cometi um erro terrível. Não uma vez, não duas vezes. Eu cometi toda semana, às vezes todos os dias, durante a maior parte de 7 anos. E a pior parte é que eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu achava que estava mantendo a família unida. Eu achava que estava sendo uma boa mãe. O que eu estava fazendo, na verdade, era ensinar aos meus filhos exatamente o quão pouco eles precisavam me respeitar. Deixe-me explicar. Quando Vincent faleceu, 15 anos atrás agora, o fevereiro depois do nosso 46º aniversário, eu desmoronei de formas que não mostrei a ninguém. Eu mantinha a casa limpa, eu me mantinha arrumada, eu aparecia nas coisas. Mas por dentro eu estava aterrorizada de ficar sozinha. E eu lidei com aquele terror da única forma que sabia. Eu ligava para meus filhos, constantemente. David, Linda, Sarah, Emma, Paul. Eu ligava para os 5, rotacionando pela lista em alguns dias, ligando 2 vezes em uma manhã se eu não tivesse recebido resposta. E quando eles atendiam, eu podia ouvir nas vozes deles em 30 segundos aquele tom, distraído, pleno, um pouco impaciente. É, mãe, o que foi? Como se eu estivesse interrompendo algo importante. E aqui está o que eu fiz com aquele sentimento. Eu engoli. Toda vez eu engoli. Eu dizia a mim mesma que eles estavam ocupados. Eu dizia a mim mesma que eles tinham suas próprias vidas. Eu dizia a mim mesma que era assim que o amor parecia, aceitar qualquer pequeno pedaço deles que pudessem sobrar, ser grata por isso, nunca dizer uma palavra sobre o quanto doía. Eu não entendia naquela época o que eu estava realmente fazendo. Eu estava ensinando a eles que isso era aceitável. Toda vez que eu engolia, eu estava dando permissão para fazerem de novo. Preste atenção nisso, porque vai importar mais tarde. O momento que eu lembro mais claramente, e eu pensei sobre isso muitas vezes desde então, foi o jantar de domingo. Linda tinha vindo e eu tinha passado a manhã inteira cozinhando. Carne assada, do jeito que ela gostava quando era menina. Eu tinha posto a mesa direitinho. E em algum momento no meio do jantar, eu comecei a dizer algo sobre ficar mais velha. Sobre como ver minha vizinha ficar doente tinha me feito pensar sobre as coisas. E antes que eu pudesse terminar a frase, Linda olhou para cima do telefone dela e disse: Mãe, podemos simplesmente não falar de coisas pesadas hoje? Foi uma semana longa. E ela voltou para o telefone dela. Tudo ficou silencioso dentro de mim. Não a sala estava bem, mas algo dentro de mim ficou completamente silencioso. Eu sentei na minha própria mesa, no meu próprio jantar de domingo, e me senti como se eu não estivesse lá. Como se eu fosse um móvel que tinha aprendido a passar o sal. Quero que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Linda não é uma pessoa cruel. Ela me ama. Eu sei que ela me ama. Mas nós construímos algo entre nós. Todos nós, meus 5 filhos e eu, que nenhum dos lados conseguia ver claramente mais. Eu os tinha treinado, através de anos de necessidade e silêncio e dor engolida, a me verem como algo frágil para ser gerenciado, em vez de uma pessoa para ser ouvida. E eu não fazia ideia de como mudar isso.
Eu nem sabia totalmente ainda que precisava mudar. Depois daquele jantar, depois que Linda foi embora, eu sentei nesta mesa, esta mesa exata, e comecei a escrever coisas. Não para mais ninguém, só para mim. Pequenas notas, coisas que eu gostaria de ter dito, formas que eu queria ser tratada, regras que eu estava fazendo para mim mesma, porque eu estava cansada de me sentir como um ruído de fundo nas vidas da minha própria família. Eu não achei nada disso na época. Foi minha neta Claire que encontrou aquele caderno meses depois, sentada aqui uma tarde, e leu tudo sem me contar. Ela voltou no dia seguinte e disse: Vovó, outras mulheres precisam ler isso. Foi ela quem colocou online. Ela chamou de o Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda me sinto estranha sobre isso, honestamente, mas eu volto a isso no final. Porque primeiro eu preciso te dizer o que eu realmente descobri. E há 5 coisas reais que mudaram tudo entre mim e meus filhos. A primeira é esta. Você não está pedindo demais quando pede para ser falada como uma pessoa? Eu passei anos acreditando que precisar de respeito dos meus próprios filhos era de alguma forma ganancioso. Que porque eles estavam ocupados, porque tinham seus próprios problemas, porque eu era mãe e mães dão, eu dizia a mim mesma que não tinha direito de esperar nada em troca. Isso está errado. Honestamente, isso é uma das coisas mais prejudiciais que eu acreditei pelo maior tempo. Amor de verdade, o tipo que dura, o tipo que segura através dos anos difíceis, inclui respeito. Se não inclui respeito, não é amor, é gestão. A segunda coisa é que você tem que dizer em voz alta, calmamente, sem raiva, sem palestra. Eu sei o quão difícil é. Quando seu filho te dispensa, quando eles reviram os olhos ou te interrompem, ou respondem naquela voz plena, impaciente, a emoção vem rápido. Você se sente magoada, você se sente com raiva, você se sente envergonhada. E nesse estado você explode ou fica em silêncio. Eu fiz os dois em momentos diferentes. Ambos pioraram as coisas. O que eu finalmente aprendi a fazer, e isso levou prática, eu não vou fingir que veio naturalmente. Foi dizer simplesmente: a forma como você acabou de falar comigo não parece respeitosa. Eu preciso que você tente de novo. Só isso, sem discurso depois, sem explicar. Eu dizia e então eu esperava. E é aqui que a história fica pesada. A primeira vez que eu disse essas palavras para David, meu mais velho, que tinha sido o pior dos 5 por anos, que tinha um jeito de falar comigo como se eu fosse uma criança lenta. A primeira vez que eu disse, ele ficou em silêncio por um longo momento e então disse: Mãe, eu não estou tentando ser rude. Eu só estou cansado. E eu disse: eu entendo que você está cansado, mas cansado não é desculpa para falar comigo assim. Tenta de novo. Espera, fica pior antes de melhorar. Ele ficou com raiva. Ele disse que eu estava sendo muito sensível. Ele disse que se era assim que as conversas iam ser, talvez ele simplesmente ligasse menos. E eu senti meu coração acelerar, porque aquele era meu medo mais profundo, que eles fossem embora, que me defender me custasse os últimos pedaços que eu tinha deles. Mas aqui está a coisa, eu já estava perdendo ele. Ele já estava ligando menos. Ele já estava me tratando como uma obrigação que ele podia satisfazer em ligações de 3 minutos. Então eu disse: essa é sua escolha, mas quando nós conversarmos, eu preciso ser falada com respeito.
e eu quis dizer: você não está pronto para o que vem a seguir. Ele ligou de volta 2 dias depois, voz diferente. Realmente perguntou como eu estava. Realmente esperou a resposta. A terceira coisa, e essa é a que eu quero que você anote, se você está anotando alguma coisa hoje, é consistência. Você não pode estabelecer um limite uma vez e depois deixar passar na próxima vez. Seus filhos estão observando para ver se você quer dizer a sério. Toda vez que você deixa passar, toda vez que você engole para manter a paz, você está desfazendo tudo. Eu dizia a mim mesma que isso era amor. Honestamente, era covardia. Minha, não deles. Toda vez que eu deixava passar, eu estava tornando mais difícil abordar na próxima vez. E na próxima, até que tínhamos construído um padrão tão profundo que nenhum de nós conseguia ver claramente mais. A quarta coisa é que você tem que parar de esperar que eles mudem primeiro. Eu perdi anos esperando que eles notassem, esperando que eles se sentissem mal. Eles não notaram e eles não se sentiram mal, porque eu nunca tinha dado a eles nenhuma razão para olhar para o que estavam fazendo. Quando você começa a exigir tratamento respeitoso, algo muda na forma como eles te veem. Michael, o mais velho da Linda, meu neto, disse algo para Linda uma vez que ela repetiu para mim. Ele disse: a vovó parece diferente ultimamente, mais sólida de alguma forma. Sólida. Eu pensei sobre essa palavra 100 vezes. Eu tinha passado anos me fazendo pequena para que ninguém se sentisse sobrecarregado por mim. Tudo o que eu fiz foi desaparecer. A quinta coisa, e essa é a que eu guardei porque é a mais difícil, é que você tem que parar de ter medo do silêncio. Quando você diz o que precisa dizer e então você espera, o silêncio parece enorme. Seu instinto é preenchê-lo, suavizá-lo, pedir desculpas por pedir. Não, esse silêncio está fazendo o trabalho. Deixe ele trabalhar. 6 meses depois que eu comecei a fazer isso, David me ligou numa terça-feira à tarde sem motivo. Nenhum favor para pedir, nenhum problema para resolver. Só ligou. E nós conversamos por 40 minutos sobre nada importante. Um livro que ele estava lendo, algo engraçado que aconteceu com ele no trabalho. E quando desligamos, eu sentei aqui nesta mesa e chorei. Não de dor, de alívio. Porque em algum lugar disso tudo, eu me tinha encontrado de novo. Eu tinha passado anos encolhendo e eu estava cansada de encolher. Eu preciso que você entenda uma coisa sobre o guia definitivo para a liberdade antes de eu te dizer essa última parte. Meu filho David me ligou de novo essa semana. Ele ligou 3 vezes no último mês sobre isso. Ele diz que envergonha a família. Ele diz que eu estou ventilando coisas que deveriam ficar privadas. Ele me disse que eu deveria tirar do ar. E eu quero ser honesta com você. Eu pensei sobre isso. Mais de uma vez eu sentei aqui e pensei em simplesmente deixar isso ir quieto, porque eu tenho 83 anos e não tenho estômago para aquele tipo de conflito mais. Mas aí eu leio as cartas que recebo de mulheres que encontraram aquelas notas. Mulheres sentadas sozinhas em casas que ficaram muito silenciosas. Mulheres que ligaram para os filhos 3 vezes naquela semana e não tiveram resposta. Mulheres que se sentiram invisíveis nos próprios jantares de domingo. E eu não consigo. Eu não consigo tirar do ar. Ainda não.
O link está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Eu não sei por quanto tempo mais vou ter coragem de mantê-lo lá, porque David continua insistindo e, honestamente, eu estou cansada. Mas está lá agora. Se algo que eu disse hoje te alcançou, clique agora. Não espere um momento melhor. Não existe. Uma das minhas filhas me ligou semana passada e disse que pessoas estavam assistindo esses vídeos e falando sobre a nossa família. Eu disse a ela: bom, talvez alguém precise ouvir. Se essa alguém é você hoje, deixa um like para mim. Isso me diz para continuar. Eu leio todo o comentário que você deixa aqui, todos. Então, se você tem ficado sentado sozinho com algo assim, um jantar de domingo que ficou muito silencioso, uma ligação que nunca veio, me conta. Eu estou aqui. Se inscreve se quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e te digo a verdade, porque alguém tem que dizer. E aos 83 anos eu decidi que essa alguém vai ser eu.